Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Excel. Nessa aula eu vou mostrar como trabalhar com estruturas de tópicos, né, dentro do Excel. A estrutura de tópicos ela serve para a gente fazer agrupamentos de dados, né, por categorias, por grupos, para demonstrar resumos, né? Essas estruturas de tópicos, muitas vezes elas são criadas de forma automática quando a gente usa a ferramenta de subtotal, né? Para quem não conhece a ferramenta de subtotal, tem alguma dúvida, nós temos vídeos aí no nosso canal, só dá uma procurada aí que nós temos uma aula que a gente fala sobre a ferramenta de subtotais. Mas aqui eu quero mostrar ela como fazer essas estruturas de tópico de forma manual, tá? Então eu já vou dar algumas dicas de preenchimento, algumas dicas bem legais aqui com relação à parte de fórmulas, né? E aí depois a gente usa essa ferramenta aí de estrutura de tópicos, tudo bem? Então, antes da gente começar, vou pedir aí por gentileza que vocês se inscrevam em nosso canal se ainda não forem inscritos, ativem as notificações para saber quando a gente tem vídeos novos, né? Que a gente traz conteúdo novo toda semana, né? E aí se vocês ativarem a notificação, vocês vão ficar sabendo primeiro aí, né? Quando tem esses novos vídeos. Interajam, deixem sugestões, comentários, nos ajudem a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, né? E só assim, né, interagindo com o nosso conteúdo, curtindo, deixando sugestões, comentários, é que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e assim entrega a mais pessoas. Eu conto com a colaboração de vocês aí se inscrevendo e curtindo o nosso vídeo. Então, vamos aqui ao que importa, que seria a nossa aula, né? Então, vamos lá. Então, observe que eu tenho aqui uma tabela, né, onde eu tenho algumas vendas por meses, e aí eu vou precisar fazer subtotais por trimestre, né, e depois também por região. Então eu tenho aqui, ó, os meses, né, eu tenho as regiões, ó lá, os estados, né, de cada região, e depois a gente vai fazer um total geral, né. Primeira coisa que eu quero dar uma dica aqui para vocês. Observe que eu tenho aqui os meses janeiro, fevereiro e março e primeiro trimestre. E eu preciso fazer o restante. Eu não vou ficar digitando um por um, né? Eu não vou digitar aqui agora, por exemplo, abril, maio, junho, segundo trimestre. Fez a primeira sequência aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre. Basta selecionar esses 4 itens primeiros aqui, ó, os primeiros 4. Venho aqui na alça de preenchimento e eu posso arrastar até aqui, ó, a coluna Q, que seria onde vai ficar meu quarto trimestre. E aí eu solto, ó. Observem que automaticamente ele preenche e completa a sequência. Então eu não preciso fazer de um por um. Tudo bem? Então essa é a nossa primeira dica. Próxima dica. Eu tenho aqui, ó, separado então, ó, as colunas por trimestre. Então eu vou precisar fazer os totais por trimestre. Então eu tenho aqui, ó, os valores do Acre, eu tenho que somar o primeiro trimestre, depois o segundo, o terceiro e quarto trimestre. Essa é uma outra dica, pouca gente sabe que dá para fazer isso usando o botão de autossoma. Eu vou clicar aqui, ó, no primeiro trimestre e vou vir aqui, ó, e vou clicar no botão de autossoma. Ele selecionou os 3 primeiros meses ali, né? Os meses do primeiro trimestre. Até aqui nenhum segredo para quem já utiliza o Excel e usa o botão de autossoma, sabe que dá para fazer isso. Dou um Enter, já tenho aqui o total do primeiro trimestre. Se eu vier aqui agora, ó, no segundo trimestre e pedir a autossoma, olha o que o Excel faz. Ele soma apenas os 3 trimestres ali para gente, né? Os 3 meses, perdão. Porque ele entende que é para somar esses 3, porque anteriormente eu tinha uma soma. Posso dar um Enter. Olha lá, fiz o primeiro, o segundo, venho aqui e faço o terceiro, né? Olha lá, Enter, e vou lá no quarto e faço o quarto. Observe que ele foi somando de 3 em 3. O legal é agora no total. Quando eu clico aqui no total, como eu tenho uma estrutura, eu tenho um padrão que seria valores, total, valores, total. Se eu vier aqui no total geral e pedir autossoma, observem que o Excel já entende a minha estrutura e ele soma apenas os subtotais ali, ó, as 4 células, os valores de cada trimestre, ou seja, ele não pegou a linha inteira. Então ficou bem mais prático, né? Ó, posso dar um Enter, ó lá, e ele já somou aqui pra gente os 4 trimestres. Isso também funciona em colunas, ó. Se eu vier aqui, região norte, eu vou pedir para somar, ó lá. Ele pegou os valores da região norte, dou um Enter, olha lá.
Veio na região Nordeste. Não precisa ter a mesma quantidade de linhas, tá? Ou de colunas. Pode ver que aqui é variado, né? Ó, cada estado tem uma quantidade diferente. E mesmo assim ele entende a lógica, ó. Fiz o Nordeste, agora eu vou descer aqui um pouquinho, ó. Vou fazer o Centro-Oeste. Então, ó, soma. Vou somar agora o Sudeste. Então, ó, soma. E vou somar a região Sul. Soma. Olha lá. Somou os 3 estados da região Sul. E agora, no final, que eu preciso do total geral das regiões, eu clico no Auto Soma. E pronto, olha lá. Observem que ele selecionou, ó, somente os totais de cada região. Pressiono Enter e pronto, eu já tenho o total do Brasil inteiro, né? De todas as regiões. Feito essas somas agora, é mais simples. Basta eu pegar aqui, ó, o trimestre e puxar até embaixo, ó. Eu arrasto para baixo, né? E eu vou copiando as minhas fórmulas, né, ó. Aí agora é só ir fazendo os preenchimentos aqui, ó. Né? Não tem problema ali o total aqui ter zerado, porque a gente vai puxar depois também nessa outra direção, ó. Aí eu arrasto, ó. Já tenho aqui os meus totais, posso arrastar aqui também, ó. Né, ó. Olha lá, arrastei. Agora eu pego esse, ó, e puxo pra cá, ó. Aí a gente vai puxando aqui para o lado, para ele somar. Esses pontinhos verdes não tem problema, né? Ele acha às vezes que é fórmula diferente, mas é por conta do cruzamento aí do cálculo que nós estamos fazendo. Então, ó, é só eu ir copiando a fórmula agora, ó, para o lado. E pronto, ó, eu já tenho, ó lá, os meus resultados, ó, né, de forma geral, tudo bem? Então, aqui eu montei a minha estrutura com os subtotais. O que eu quero agora fazer aqui, que é o ponto principal aqui da nossa aula, que são as estruturas de tópico. Eu quero fazer os agrupamentos. Ah, como assim os agrupamentos? Eu quero pegar, por exemplo, a região aqui, ó, os 3 primeiros meses, o trimestre, e agrupar eles. E isso para cada trimestre, para mim poder fechar e visualizar só os totais dos trimestres. E quando houver a necessidade, eu abro para ver os detalhes. Eu posso fazer isso de duas maneiras, de forma manual ou de forma automática. Eu vou mostrar aqui de forma manual e depois a automática. De forma manual, eu vou selecionar as colunas que eu quero agrupar. Então, no caso, eu vou selecionar as 3 colunas aqui, ó, né, de janeiro, fevereiro e março, que é o meu primeiro trimestre que eu quero fazer o agrupamento. Selecionei as 3 colunas, eu venho aqui, ó, sempre as 3 colunas aqui por cima, ó, a coluna A, B e C no meu caso. Venho na guia Dados, aqui no grupo de estrutura de tópicos, eu vou clicar no botão Agrupar. E pronto, ó, ele automaticamente coloca a estrutura de tópicos aqui na parte superior para nós. E aí eu tenho o botão de menos, ó, que eu posso fechar, ou eu posso clicar nele para abrir, e aí ele expande. Observe que quando eu fecho, eu fico só com o trimestre, né? Aí eu posso fechar ou abrir. Aí eu faria a mesma coisa, ó, com abril. Eu iria selecionar, estrutura de tópicos, agrupar. E assim eu iria fazendo sucessivamente para cada intervalo aqui de meses que eu tenho, né? Ó, eu iria selecionando e estrutura de tópicos, agrupar, né? Aí estrutura de tópicos, agrupar. Pronto, olha lá. Aí eu fiz os agrupamentos. Aí agora eu poderia ir fechando, olha lá. Vou fechando e aí eu fico somente com os totais, né? E se eu precisar eu posso abrir. Caso vocês queiram fazer isso de uma maneira mais rápida, abrir ou fechar, eu tenho aqui do lado esquerdo, ó, os níveis. Se eu clicar no nível 1, eu fico só com os totais. E o nível 2, ele expande tudo, tá? Então vejam que eu fiz isso de forma manual. Eu vou desagrupar, caso eu tenha agrupado errado eu queira tirar, né? Eu seleciono tudo, né? Ou só aquela parte que eu quero desagrupar, né? Aqui eu vou selecionar todos. Venho na guia estrutura de tópicos, desagrupar. Tá? Ah, por que eu desagrupei? Eu desagrupei porque eu quero mostrar um modo manual. Ah, e antes disso, eu também poderia fazer aqui nas linhas, ó. Eu poderia selecionar aqui, ó, os estados, estrutura de tópicos, agrupar, ó. Funciona da mesma maneira, ó lá. Eu posso abrir ou fechar as minhas regiões, tá?
Então eu vou deixar aqui, eu vou desagrupar, porque eu quero fazer ela automática. Como é que eu vou fazer automático? Como nós temos ali colunas com fórmulas, né? Eu tenho colunas com cálculos, com as somas, né? Colunas e linhas com soma. Nós podemos usar o recurso de estruturas de tópicos automáticas, aonde ele vai aplicar a minha estrutura em todas as colunas que eu tiver totais, que eu tiver fórmulas, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar tudo aqui, ó, a minha tabela toda, ó lá, inclusive até o total geral. Selecionei ela inteira. Vou vir aqui na guia Dados, Estrutura de Tópicos. E no botão de agrupar, aqui na setinha do agrupar, ó, na seta do agrupar, eu vou pedir autotópicos, para ele criar os tópicos automáticos para nós. Então eu vou clicar aqui, ó, autotópicos. E pronto, ó. Observem que ele já criou a minha estrutura de tópicos, tanto na horizontal quanto na vertical. E aí se eu clicar aqui nos níveis, por exemplo, nível 2, ó, eu vejo só os totais por trimestre, né? O nível 1 ele mostra só o total geral, o 2 total por trimestre e o 3 detalhamento. Então eu vou deixar aqui nível 2. A mesma coisa aqui do lado esquerdo, ó, na minha estrutura vertical. Se eu clicar no número 2, ó, eu vejo só as regiões, né? O número 1 geral, o 2 as regiões e o 3 os detalhes. Então vejam que de maneira rápida aqui, se eu tiver uma estrutura padronizada com as fórmulas, né? Com os subtotais por colunas ou subtotais por linha, eu consigo aplicar automaticamente aí os autotópicos nessas colunas, né? Para deixar a tabela de uma certa forma mais resumida. Ou então eu posso fazer o agrupamento manual, como eu mostrei para vocês. Tudo bem? Pessoal, espero que essa dica seja útil, que ajude vocês aí na montagem dos relatórios, dos resumos, né? Quaisquer dicas, sugestões, comentários, deixem aí, né, pra gente aí na descrição do vídeo, aí embaixo, né, comentem. Esse arquivo aqui eu vou deixar o link aí disponível para vocês fazerem o download, né, para vocês poderem praticar, para vocês treinarem. Vai ficar o link aí na descrição, tudo bem? Então, compartilhem o vídeo com os amigos, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem a notificação, nos ajudem aí, né, a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis e para que a gente possa continuar criando mais conteúdos, né, e gerando aí, compartilhando o conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Então, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!